Seja muito bem-vinda ao Papo de Pertim, o seu podcast sobre autoestima. Eu sou Ana Luísa Palhares, eu estou há 12 anos na internet e dessa vez estou com um projeto novo. Você provavelmente me conhece como Cinderela de Mentira, onde eu estou em todas as redes sociais, mas agora estamos aqui com um novo formato para falar sobre autoestima bem de pertinho, minha amiga. Então, se você está me vendo pelo YouTube, tudo bom? Oi, tudo bem? Tá joia? Se você está me ouvindo nas plataformas de áudio, seja muito bem-vinda. Tô aprendendo aqui também e nós vamos aprender juntas e seguir juntas nesse caminho. O Cinderela de Mentira começou há 12 anos, né, gente? Onde eu criei o blog, naquela época, lá atrás, os primórdios da internet, sabe? E com o passar do tempo, ele ganhou desdobramentos nas redes sociais. Para vocês terem uma ideia, quando eu criei o blog em 2012, nem existia Instagram, né? Quando começou a existir, era aquela treta que não podia, quem tinha Android não podia usar. Não sei se vocês vão lembrar, gente, mas eu lembro claramente. Então, depois, a gente teve os desdobramentos nas redes sociais. Eu estou presente em praticamente todas elas, produzindo conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima. Mas aqui no Papo de Pertinho, o nosso papo vai ser sobre autoestima, de uma forma mais profunda e mais íntima. Bem eu e você mesmo, tá, minha amiga? A ideia é que esse seja um canal de troca, pra gente entender que a gente não tá sozinha no mundo, nas nossas vivências. Nesses 12 anos, eu recebo muitos e muitos comentários de mulheres que passam por situações e questões sobre a sua autoestima pessoal e que acham que estão sozinhas nessas vivências. Elas partilham comigo e se sentem mesmo sozinhas e acham que essas coisas só acontecem com elas, que a vida de todo mundo tá perfeita, o corpo de todo mundo é perfeito, a casa de todo mundo é perfeita, menos a dela. E eu acho que já deu pra entender que não é bem assim, né, que o mundo funciona. Então a ideia aqui do Papo de Pertim é que a gente converse bem intimamente sobre autoestima de forma leve e prática. E eu gostaria já de deixar claro nesse primeiro episódio que eu não sou a salvadora da pátria, eu não sou a pessoa com a maior autoestima da história da face da terra e que eu tô aqui pra trocar também. Nós estamos juntas nessa, minha amiga. Então eu e você vamos seguir aqui em frente pra poder descobrir coisas novas, falar umas asneiras de vez em quando. Vocês podem me sinalizar que a gente conversa aí nas redes sociais. E para realmente ter uma troca verdadeira e genuína, onde a gente reflita sobre a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento e sobre nossa vida mesmo, para torná-la um pouco mais leve. Nesse primeiro episódio eu vou me apresentar um pouquinho para vocês e nós vamos falar sobre um tema que bombou quando eu postei nas redes sociais do Cinderela de Mentira, que é um tema que eu acho que, assim, ele tá muito dentro da vida de muitas de nós e a gente às vezes nem pensa, que é: eu engordei tentando emagrecer. E eu acho que você também, né, minha amiga? Pensa aí, com carinho. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Palhares, sou mineira de Belo Horizonte, tenho 29 anos, pelo menos 5 de terapia com a mesma psicóloga, tá? Porque eu acho que isso é importante ressaltar. E se você ainda não sabe, né, se você ainda não me conhece, você é muito bem-vinda nas minhas redes sociais do Cinderela de Mentira e agora do Papo de Pertim. Eu sou formada em marketing, pós-graduada em marketing digital, também tenho cursos afins em áreas de extensão, né, de moda. Então eu já fiz consultoria de moda e imagem na UFMG, na Escola de Moda Denise Aguiar. Também já me formei em design de moda. Gosto muito desse universo, porque eu sempre entendi que eu não queria ser só uma gorda que se veste bem. Sabe? Eu queria realmente me aprofundar, eu queria realmente entender quem sou eu no mundo, entender a imagem que eu desejava passar e passar informação de moda para as outras pessoas. Não ser uma coisa rasa, onde eu só visto o que tá na moda, que é tendência e fico fantasiando de coisas que eu não sou. Então, para isso eu estudo bastante, sabe? Eu procuro, eu corro atrás para trazer informação nas redes sociais do Cinderela. Atualmente, o Cinderela de Mentira está presente em várias plataformas. Em primeiro lugar, no blog, porque sim, minha amiga, eu ainda produzo conteúdo para blog, vocês acreditam? Você, querida amiga que fica aí, ai, que saudade da época dos blogs, pois o meu ainda está vivíssimo e tem conteúdos atualizados todo mês certinho, mais de um conteúdo, acho que são 3 ou 4 por mês, então temos conteúdo semanal por lá. Eu também estou presente no Instagram e aí a gente tem, né, tanto o Reels, os Stories, todos os dias ali fazendo meu pilatinho, mostrando para vocês os meus lookinhos, tudo certinho. E foi de onde surgiu o Papo de Pertim. Para você, querida amiga que tá vindo aqui através do Instagram, você sabe que eu criei um grupo privado do Papo de Pertim, vou contar mais sobre isso para vocês. Mas foi a partir daí que eu entendi que eu queria fazer isso aqui, essa troca, eu e você, sabe? Eu também tenho no Facebook, tanto a fanpage que, né, gente, querendo ou não, poucas pessoas ainda acessam o Facebook tão fortemente assim, mas
A gente tem um grupo privado lá, onde as mulheres compartilham seus looks do dia. Looks reais, minha amiga. Nossa, sabe? Do dia a dia. Então é muito bacana também. Tô no TikTok produzindo vídeos também pra vocês, de todos os tipos, tanto mais densos, com mais informação de moda, de beleza, de tendência, quanto vídeos mais rasos e tranquilos pra gente dar umas boas gargalhadas, porque às vezes a gente só quer se entreter mesmo. Também tô no YouTube, né? Agora com o Papo de Pertinho e com o Cinderela de Mentira. A gente tem mais de 1.100 vídeos no canal do YouTube, gente. Então, assim, a chance de você escrever qualquer tema afim de moda e achar um vídeo meu é grande, tá? Pesquisa aí. Cintos plus size e Cinderela de Mentira, vai achar. Moda fitness plus size e Cinderela de Mentira, vai achar. Tendência Cinderela de Mentira, vai achar. E muito mais de um vídeo, tá? Já tô te contando aqui, minha amiga. Tem muita coisa por lá também. E agora a gente tá aqui batendo esse papo de pertinho sobre autoestima nas plataformas digitais de áudio. E eu quero muito conversar com vocês, porque esse vai ser quase um spin-off do Cinderela de Mentira. Um braço do Cinderela de Mentira pra gente falar de forma mais íntima e mais pessoal. E o papo de pertinho surgiu de uma maneira bem despretensiosa. Eu vou contar pra vocês, vocês não vão nem acreditar. Eu tava um dia na minha casa, acordei, abri o celular, o Instagram, e eu vi que o próprio Instagram disponibilizou uma plataforma, né, ali nova, uma nova forma de criação. Todo dia ele cria um trem, né, gente? Tem dia que cria, tem dia que não cria, tem dia que não sei o quê, uma loucura. E aí ele criou essa forma da gente ter grupos dentro do Instagram, onde a gente escolhe participar, tá? Você pode escolher a partir de qualquer momento entrar lá ou não. E é um grupo onde eu falo e vocês escutam. E no caso, muita gente começou a usar a plataforma mandando texto mesmo, né? Postando foto, enfim. Eu já comecei de cara com áudio, gente. Porque eu falei, gente, isso aqui é meu WhatsApp com as minhas seguidoras. Isso aqui eu vou mandar aqui um áudio todo dia de manhã, dando bom dia, igual uma tia mesmo, tá tudo bem? E é sobre isso. E aí, conforme o tempo foi passando, né, e tudo mais, o grupo foi criando um corpo. E eu mandava ali, gente, tanto coisas mais densas e mais profundas, que talvez eu não queria compartilhar com toda a minha base de seguidores, porque ali era um grupo mais privado, quanto coisas bobas do dia a dia, trocar informação, dar um spoiler de alguma coisinha, sabe? Que é bem bacana. E um belo dia eu tava conversando com algumas amigas também criadoras de conteúdo, e elas falaram, nossa, meu grupo bomba, e aí a outra, não sei o quê, o meu flopou, não sei o quê. E aí eu conversei e tal e coisa, falei, gente, meu tá lá, eu mando as coisas, nem sei, nem tô nem sabendo. E aí quando a gente tava conversando, eu vi que o grupo já tinha mais de 2.000 mulheres. 2.000 pessoas escolheram entrar no grupo pra ouvir o áudio meu. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô perdendo tempo de criar um podcast, né? E aí surgiu a ideia do evento aqui em Belo Horizonte, no dia 19 de outubro, hoje, que você tá ouvindo aqui agora esse podcast, tá rolando um evento gratuito aqui em BH pra mulheres, um evento muito bacana, acompanha nas redes sociais, um evento sobre autoestima, 100% gratuito, com marcas parceiras, e vai ser muito legal, tá sendo, né, muito legal, agora eu já tô lá, né, que eu tô gravando aqui antes. E agora nós vamos ter esse braço aqui também, né, esse spin-off do Cinderela de Mentira aqui nas plataformas digitais pra você ouvir um audião meu, minha amiga. E aí esse audião você escolhe ouvir na hora que você quiser. É na sua condução, no seu carro, no seu ônibus, no seu metrô, indo pro trabalho, voltando do trabalho. É quando você estiver lavando uma louça. Deixa eu ouvir o que essa menina tá falando aqui. Põe aí pra poder me ouvir lavando uma louça, tomando um banho, fazendo suas coisas de trabalho. Põe aí seu fonezinho e me escuta. E eu quero muito trocar com vocês. Então eu também quero ouvir vocês através das redes sociais, tá bom? Então tá bom. Bom, e vamos entrar então no tema de hoje, né, gente? Que é esse tema tão sensível, tão delicado, que muitas vezes você já passou, mas também não sabe, né? Que é eu engordei tentando emagrecer. Eu te digo com todas as letras, minha amiga. Hoje, Ana Luísa, 29 anos, Belo Horizontina, deu pra ver pelo meu sotaque. Te digo com todas as letras. Eu engordei tentando emagrecer. Numa vida inteira tentando atingir um padrão, foi quando eu fui engordando, e eu vou contar um pouquinho mais da minha história pra vocês entenderem, né, se vocês se identificam com isso, como que foi a história de vocês, pra gente ver que a gente não tá sozinha no mundo. Eu fiz um vídeo pro meu canal do YouTube recentemente, onde eu analisei looks antigos. E como eu falei com vocês no começo desse podcast, eu estou na internet desde 2012. Então o que tem de look velho, gente, é look com meia pata, é look com aquela sapatilha, sabe aquela sapatilha que dá um chulezinho? Eu chamo carinhosamente de chuleca, quem nunca? Era look assim, era pipitu, gente, eram umas coisas assim, mais maravilhosas do que as outras, quem nunca, né? Só Deus pode nos julgar. Pois muito bem, eu
fazia os meus lookinhos do dia e eu analisei esses looks atualmente, né? 12 anos depois. E nesse vídeo de análise, conversando com as minhas seguidoras, né? Pelos comentários, eu sempre leio os comentários. Tá aí uma coisa que eu nunca vou terceirizar na vida, sou eu que leio e respondo mesmo. Eu tava lendo e aí uma seguidora me falou: Ana, você nessa época se achava gorda, você se achava magra? Como é que era a sua relação com seu corpo e tal? E aí eu refleti que realmente, naquela época, eu me achava a maior gorda da história da face da Terra. E achava que isso era o maior defeito do mundo, minha amiga. É muito louco isso, como que é a nossa relação com o nosso corpo e como ela vai mudando e moldando ao longo dos anos para melhor ou para pior, né? Naquela época, gente, eu definitivamente não era uma mulher gorda. Eu não era magra. Nunca fui magra. Minha mãe sempre fala que eu nasci um bebê plus size, gente. Com mais de 3,5 kg, 49 centímetros, 51 talvez. Enfim, eu nasci um bebê grande. Então eu sempre fui maior, mais larga, sabe? Estrutura óssea mais larga também do que as outras meninas. Na fila do colégio, sabe quando a professora põe em fila do menor pro maior? Eu sempre era das últimas, quando eu não era a última. Mas não necessariamente é porque eu era gorda. Porque naquela época, hoje, fazendo a leitura, eu não era gorda. E eu tenho certeza que você que tá aí me ouvindo também já passou por isso. Também já passou por uma fase que você olhou um corpo seu de antes, né? Uma foto antiga e falou: gente do céu, eu achava que eu era gigante nessa época, enorme, eu me odiava. E hoje eu tô o dobro que eu tava nessa época. Ou hoje eu engordei muito mais, meu Deus do céu. É aquele famoso meme que a gente vê na internet, sabe? De, nossa, preciso perder 10 quilos até o fim do ano. Agora só faltam 15, sabe assim? Porque você vai engordando, enquanto você tenta emagrecer de forma errada, de forma equivocada e usando de artefatos que não vão ser bons para a saúde. Eu vou te contar mais sobre isso. Então, naquela época, com aquele corpo que eu tinha, que não era magro, mas também não era gordo, eu me enxergava a maior pessoa do mundo e, óbvio, via muito problema nisso naquela época, como se, assim, eu nunca fosse ser feliz, nunca fosse ser realizada. Pelo contrário, eu fosse ser um grande fracasso por eu ter aquele corpo que eu tinha. E olha que no meu caso, a minha criação foi libertadora, tá? Eu não tive pais que minavam a minha autoestima, que falavam: ah, você não vai conseguir um namorado se você continuar assim. Ah, se você continuar assim, você nunca vai ter sucesso. Eu não tive isso em casa. Eu sei que muitas de vocês, muitas pessoas têm isso em casa, sabe? As primeiras pessoas a humilhar, a realmente acabar com a nossa autoestima, às vezes tá dentro da nossa casa, debaixo do nosso teto, correndo o mesmo sangue que a gente nas veias, né? Nós podemos falar mais sobre isso também. Mas a questão é que aquele corpo, ele definitivamente não era magro e também não era gordo. E eu me enxergava como a pior pessoa do mundo e achava que pra ser feliz, eu precisava emagrecer. E aí, o que eu fiz? Procurei um nutricionista bacana, que foi muito respeitoso comigo durante o processo? Não. Procurei um bom profissional de saúde, um bom médico, um terapeuta para poder me ajudar, uma terapeuta bacana, para entender como é que era a minha relação com a comida e melhorar? Também não. Eu entrei em remédios sem muito acompanhamento médico, ou acompanhamento médico daquele tipo de médico que você bate o dedinho na quina da mesa e ele fala: se você fosse magra não ia doer. Sabe? Ou então com acompanhamento desregrado de uma pessoa que só olhava para o meu corpo e não para um ser humano, sabe? É muito difícil hoje enxergar isso de forma pacífica e tranquila, sem chorar aqui para vocês, porque realmente é uma coisa que mudou e moldou a minha relação com a comida, inclusive. Naquela época eu não tinha grande pressão dos meus pais, não tinha, mas tinha pressão da mídia, né, gente? Eu era uma adolescente, início ali da fase adulta, 17, 18, 19 anos, e eu assinava, né, revistas de moda, revistas dessas bem teen mesmo, sabe? E vendo ali nas revistas, eu sempre vi o meu corpo como equivocado. Inclusive, o meu gosto pela moda começou desde que eu nasci, sabe, gente? Sempre gostei de me vestir, de me emprequetar, eu saía com bolsa desde os 4 anos, com um glossinho ali maravilhoso dentro da bolsa, e só. E eu sinto que essa relação minha acompanhando a moda, acompanhando tudo, moldou também muito do que eu enxergava sobre o meu corpo, de enxergar como um corpo equivocado. Por exemplo, uma das revistas que eu tinha na época, né, que eu via das minhas amigas, enfim, no recreio, era uma revista que na parte de moda, no caderno de moda, postava sobre o que pode e o que não pode. E aí o que não pode era um X enorme, vermelho assim. Eu vou te contar, minha amiga, que poucas foram as vezes que aquele X vermelho não estava em um corpo fora do padrão. 99% das vezes era um corpo fora do padrão. E aí eu nem falo só uma pessoa gorda. Qualquer tipo de fora do padrão que vocês estão imaginando aí mesmo. E o que pode era sempre um corpo magro, um corpo padrão. Então, querendo ou não, a minha relação com a moda ela já começou conturbada. E a minha relação, que foi o que contribuiu para
poder atrapalhar minha relação comigo mesma, né? Como eu me enxergava e como eu queria passar uma imagem ali pro mundo. Tentando emagrecer, eu fui engordando, porque justamente eu entrei com medicações que não foram bacanas pra mim e que, assim, se eu contar aqui, chora, gente. Mas eu tenho certeza que você tá pensando na sua história aí também, né? Eu também fiz dietas hiper restritivas que eu não consegui manter, porque se dieta restritiva funcionasse, a gente fazia uma só. A gente faz várias é porque não funciona. E quando a gente aprende isso, parece que nossa cabeça explode. Quando a gente sabe e quando a gente encontra bons profissionais de nutrição, né, bons profissionais de saúde para nos acompanhar e que enxergam a gente como ser humano e não só como um corpo, um número na balança, a gente vê o tempo que a gente perdeu não se cuidando, o tempo que a gente perdeu não se amando, o tempo que a gente perdeu não se respeitando. Eu podia ficar aqui, gente, o dia inteiro, o episódio inteiro só falando sobre as coisas que eu fiz nessa época tentando emagrecer. Isso pode ser até gatilho para algumas pessoas, mas, sendo muito sincera, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é que a gente só entenda que a gente não tá sozinha no mundo e que a gente converse sobre a nossa relação com a gente mesma e o tanto que isso não vale a pena. Eu, por exemplo, fui engordando, melhorei, sim, a minha relação comigo mesma através de terapia, muita terapia, by the way. Mas a questão é que naquela época, voltando lá atrás e pensando nessa Ana Luísa, que foi o exercício que eu fiz quando eu analisei os meus looks, eu lembro claramente que aquela Ana Luísa depositava numa possível futura magreza toda a felicidade do mundo. E eu acho que é aí que mora o perigo. É quando a gente acha que a gente só vai ser feliz, só vai ser amada, só vai ter sucesso, ser bem-sucedida no trabalho, na família, enfim, quando a gente tiver um corpo que a gente não tem. Sabe por quê que isso é um problema? Porque a gente pode passar uma vida inteira tentando atingir esse corpo e a gente não vai conseguir. Ou pior, a gente pode conseguir chegar a esse corpo, a que custo, né? Mas a gente consegue chegar nesse corpo e aí a gente olha e vê, meu Deus, mas não mudou nada, né? Eu continuo com a mesma cabeça de antes, porque eu sou a mesma pessoa de antes em um corpo novo. E aí? Será que isso vai mudar mesmo? Será que é o corpo que vai mudar e moldar tanto a nossa percepção sobre a gente mesma? Ou a gente tem que fazer um trabalho interno com a gente mesma, tanto psicológico, mental, quanto com bons profissionais de saúde, quanto com essa troca que a gente está fazendo aqui, para poder entender que a gente é mais do que só o nosso corpo. E esse meu pensamento, né, de que quando eu for magra eu vou ser feliz, quando eu for magra eu vou ser assim, porque é isso, eu queria ser magra, não é emagrecer também, eu queria ser magra para ter sucesso. Caiu por terra quando eu comecei a fazer terapia, sabe, minha amiga? Na época, com uma outra profissional, diferente da que eu faço hoje, mas já me ajudou muito a abrir os olhos para eu entender que eu sou mais do que só o meu corpo, sabe? E que eu mereço ser respeitada por ter o corpo que eu tenho, esteja ele gordo, magro, alto, baixo, de qualquer jeito que for. É o mínimo, gente, que a gente merece é respeito. E eu acho também, sabe, que é importante ressaltar que eu não quero aqui me colocar como uma pessoa detentora da autoestima. A grande porta-voz, oh meu Deus, como ela é perfeita. Porque eu não sou, não. Eu tenho muitos processos para conversar com vocês aqui. Eu tenho muitos altos e baixos, porque a autoestima não é linear, não é crescente. A gente tem que pensar nisso, a gente tende a achar que a autoestima é aquela coisa assim. Um belo dia, bateu na porta o bichinho da autoestima, a fada madrinha da autoestima, e a gente, oh meu Deus, converti agora. Agora eu me olho no espelho e me sinto linda. Peraí. Vamos começar do começo. A autoestima não é só sobre aparência física. Minha amiga, se eu te contar que a autoestima não é só sobre aparência física, você vai ficar maluca. Mas você vai pensar aqui comigo, ó. Tem a autoestima intelectual, que é aquela quando você se acha burra demais para executar alguma função, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, você se acha péssima para fazer certas funções e isso te deixa tão nervosa que você acaba sendo péssima mesmo nessas funções, porque você se cobra tanto por conta dessa baixa autoestima intelectual que só mina ainda mais tudo que você vai fazer, tudo que você for tocar, que tem a ver com o intelecto. Tem a autoestima da mãe, né, gente? Que se tiver baixa também é ladeira abaixo. Que é aquela autoestima que a mãe, você vai me entender que agora eu sei minha amiga que é mãe. É aquela autoestima que se você tá com seu filho, tendo um momento de qualidade, mas a louça tá pra lavar, você se sente um lixo porque a louça tá pra lavar. E você tá ali perdendo tempo com seu filho, entre todas as aspas do mundo. Se você tá lavando a louça e seu filho tá brincando sozinho, você olha pro seu filho e fala, meu Deus, eu sou um péssima mãe. Eu vi outro dia a influenciadora que é mãe também, ó, tá brincando com o filho dela. E eu tô aqui sendo péssima, lavando louça. A gente sempre se cobra, né? Ser melhor, ser, nossa senhora, eu preciso, eu tô sendo errada. E enfim, isso também mina a nossa autoestima. Isso também tem a ver com a nossa autoestima estando baixa. E isso só vai piorar a nossa relação com quem a gente ama também, inclusive com os nossos filhos, né? Que eu ainda não tenho. Mas enfim,
Tem a autoestima também no trabalho, da gente não se impor dentro do trabalho. Às vezes você tem um cargo de liderança dentro do seu trabalho, mas você não consegue se impor. E aí, às vezes, tem uma outra pessoa que às vezes é até subordinada sua, que se impõe mais do que você, que sobressai mais do que você, que monta em você, em outras palavras, bem mineiras. Mas é isso, sabe? Eu acho que a autoestima, ela realmente, ela tem tantas vertentes para além da estética, da aparência, que se a gente fosse falar aqui, ia demorar 5 horas esse podcast. Mas, vamos lá. Pensando na autoestima da aparência também, que ela também existe, ela também é importante, porque a gente vive numa sociedade que cobra padrões irreais e malucos em cima da gente, que a gente nunca vai estar perfeita. Eu acho que ela não é linear e crescente como a gente imagina. Sabe aquele gráfico lindo que só cresce, às vezes estagna um pouquinho, mas aí ele cresce mais e você fica ótima e, oh meu Deus, nunca vou ter baixos. Não, minha amiga, eu já vou te contar que não é assim que funciona. Infelizmente, não existe um botão de interruptor, sabe? Que você aperta ali e acabou. Agora sua autoestima é alta pra sempre, você tá maravilhosa, você tá incrível e nunca mais você vai ter um momento de baixo. Não é assim que funciona. Eu acho que a autoestima, ela é mais como aquela fogueira, sabe? Que a gente tem que acender com palitinho. E que às vezes a gente vai ali esfregando o palitinho um no outro pra poder ver se sai uma faísca, aí você não consegue. Aí às vezes você busca ajuda e aí essa ajuda traz um fósforo pra você, já te ajuda um pouco. E aí você acende com mais facilidade aquela fogueira, mas você tem que manter aquela luz. Aí vem uma chuva. Acabou sua fogueira, você tem que acender tudo de novo com seus palitinhos. Aí vem uma tempestade, vem uma fumaça, vem um não sei o quê, apaga sua fogueira de novo. É isso que é a autoestima. Se a gente quer enxergar uma luz dentro da gente mesma, não vai ser no interruptor que a gente vai conseguir. Não é fácil. Não é linear, crescente, é realmente um processo. E como todo processo, ele tem altos e baixos, tem momentos piores, momentos melhores. E eu acho que a gente tem que estar ali pela gente, principalmente nos momentos piores, sabe? Naquele momento você está se sentindo a pior pessoa do mundo, o cocô do cavalo do bandido. É esse momento que você tem que estar mais ali para você mesma. E voltando aqui um pouco pro tema, sabe o que eu percebi também quando eu estava nessa reflexão toda, naquela época, é que eu entrava em ciclos viciosos, que muito provavelmente você também já entrou. Ciclos viciosos de quê? De tentar emagrecer para ter um corpo que não era o que eu tinha. Eu não era gorda, mas não era magra, então é um corpo que eu não tinha. E aí eu fazia coisas mirabolantes que eu não conseguia sustentar a longo prazo, que me faziam até perder o peso durante um tempo, mas eu não conseguia sustentar. E aí depois eu engordava o dobro. E aí eu queria voltar para o corpo de antes, que era o corpo que eu também estava insatisfeita. Muitas vezes, minha amiga, você tá guardando aí uma calça jeans dentro do seu armário, tamanho 42, que você hoje tá usando 48, e aí você fala, não, um dia eu vou voltar para essa calça jeans, mas eu vou te contar um negócio. Quando você usava essa calça jeans 46, você também não estava satisfeita com seu corpo. Sabe? E muito provavelmente essa percepção irreal de que a gente, né, vai ser melhor quando a gente diminuir o tamanho, ela não é nada saudável. Porque eu acho que a vida, ela tem que ser mais sobre a gente se respeitar durante todos esses processos de altos e de baixos, do que de esperar ter um corpo X para começar a viver, sabe? Se a gente analisar bem, muitas vezes a gente vive no presente querendo atingir um corpo de um passado que a gente também não era satisfeita com a gente mesma, sabe? E aqui eu acho importante ressaltar que eu também não tô falando pra você estagnar na vida, minha amiga. Falar, ai, agora eu me aceito. Eu acho que esse conceito de aceitação, ele é mais deturpado na internet porque ele sempre fica no raso. Mas se a gente aprofunda, ele tem muito mais a ver com a gente se respeitar dentro dos nossos processos, entender que a gente é mais do que um corpo ambulante andando pela rua, entender quais os nossos objetivos com a gente mesma e respeitar o processo lento para chegar nesse objetivo, ao invés de querer tudo para ontem, porque é a partir daquele ontem ali que você vai chegar rápido é que você vai ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz hoje com o que a gente tem, sabe? Honrar esse corpo que a gente tem hoje, do jeito que ele é. E se quiser mudar, tá tudo bem, mas que a gente procure meios que sejam respeitosos. Pessoas, profissionais para nos ajudar que sejam respeitosos com quem a gente é de verdade, sabe? E que realmente a gente não se iluda com uma possível mudança corporal que vai trazer toda a felicidade e divindade na nossa vida, porque eu sinto te dizer, mas não vai trazer. Se aceitar, na minha opinião, tem muito mais a ver com a gente se respeitar dentro dos nossos processos, entender quem a gente é, onde a gente quer chegar e respeitar que esse é o corpo que trouxe a gente aqui até hoje. Porque se a gente for parar pra pensar, de todas as pessoas do mundo inteiro, só você mesma conviveu com você mesma durante todo esse tempo, desde que você nasceu até a hora que você for morrer. Então, se a gente viver
atribulada ali, com problemas com a gente mesmo, vai ser uma vida inteira de escolha errada, sabe? Uma vida inteira escolhendo se odiar, uma vida inteira escolhendo não ser gentil consigo mesma. E assim, eu entendo que muitas vezes, muitas das nossas demandas por mudança corporal, ela não é individual, ela é coletiva, né? A gente tá ali intrínseco, né, dentro de uma sociedade, nós todos estamos, que nos cobra o tempo todo, sabe? Mas tentando trazer aqui pro individual, apesar de ser muito difícil dividir o que é a demanda dos outros, o que é a nossa demanda, mesmo que você queira emagrecer hoje, minha amiga, não vai ser se odiando que você vai conseguir chegar num objetivo concreto para sua vida. Não vai ser se odiando que o caminho vai ser mais fácil. Não vai ser se açoitando, se odiando, se martirizando todos os dias que você vai ter facilidade e vai ter apreço pelo processo. Eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente vive uma vida inteira esperando chegar num ponto específico. Mas a vida é o que acontece no caminho, né? Ela não é um ponto final. Ela é o que acontece durante os processos da nossa vida. Ela não é só uma coisa assim, cheguei lá, consegui. Essa é a minha placa detentora aqui do poder porque eu cheguei lá. Não! A vida é o que acontece no caminho pra você conseguir essa placa, sabe? Então, a gente precisa parar de realmente querer se açoitar durante os nossos processos, porque eles já são difíceis o suficiente. A gente já é cobrado o suficiente, a gente querendo ou não. Então, pra que ser mais uma cobrança na sua própria vida? Pra que ser mais uma inimiga de si mesma? Eu acho que passou da hora da gente amadurecer esse pensamento, sabe? Pleno 2024, né, minha amiga? A gente amadurecer esse pensamento e quebrar esse ciclo vicioso, sabe? De querer estar num tamanho, querer emagrecer, fazer de tudo pra emagrecer, ser inconsequente quanto a isso. E aí vai, volta, engorda de novo. E aí você vai querer emagrecer de novo e fica nesse ciclo. E aí você me pergunta, Ana Luísa, e como que eu quebro esse ciclo? Fácil não vai ser, né, minha amiga? Porque se fosse fácil, né? A gente teria aí, tem vários cursos que prometem isso, a gente tem várias pessoas que prometem isso, mas fácil não é, porque como eu disse, é um processo. Mas existe sim caminhos. O primeiro passo eu acho que você já tá dando, né, minha amiga? Você tá me ouvindo até agora aqui, é porque eu acho que você tá buscando isso, pelo menos. Você pode gostar, pode não gostar do podcast, pode gostar ou não gostar do que eu tô falando, mas você já procurou alguma coisa. Então eu acho que isso já é um bom caminho, você não acha? Parabéns aí pra nós. Outro ponto que eu sempre vou bater na tecla é a busca por autoconhecimento. E como que a gente consegue isso? Na terapia, minha amiga. Terapia não é fácil, tá? Eu já tô te contando aqui. Não é fácil sentar com uma pessoa que você não conhece, que vai ouvir todas as suas questões. Como que você se abre pra essa pessoa? Mas eu vou te contar que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu estou hoje com a mesma terapeuta já há mais de 5 anos, porque eu me encontrei com ela. Mas eu acho que independente disso, sabe, minha amiga? Eu acho que quando a gente encontra um bom profissional de saúde mental, ajuda, os nossos processos ficam muito mais fáceis e mais fluidos. Porque a gente começa a refletir sobre coisas que pra nós já era ali o básico. Sabe? Coisas que já estavam enraizadas dentro da gente. Inclusive pensamentos intrusivos sobre a gente mesmo, sobre o nosso corpo. Então, eu já te conto que não é confortável, não é lindo, não é uma pessoa que você tá ali pagando pra aplaudir tudo que você faz, tudo que você fala, porque não é assim que funciona. A terapia é desconfortável, é chato. Tem dia que você fala, meu Deus, saí pior do que eu entrei. Mas calma. Calma, que faz parte do processo. Pra mim, eu acho que terapia e busca por autoconhecimento também é muito importante. E o terceiro ponto que eu também acho muito importante para quebrar esse ciclo é começar a fazer um exercício mesmo ali todos os dias de se enxergar de uma forma mais respeitosa e amorosa. É difícil? É difícil. Não falei que ia ser fácil, né? Pelo contrário. Eu acho que quando a gente começa a se enxergar com mais humanidade, a mesma que a gente entrega pra quem a gente ama, porque eu tenho certeza que se sua amiga tá aí no fundo do poço, você é a primeira a estender a mão pra ela e levantar, mas com você mesmo você se joga no fundo do poço, sabe quando é pra se jogar e não quer pegar na mão de ninguém? Eu acho que quando a gente começa a se enxergar com essa mesma humanidade, a gente começa a se levantar, sabe? E esse é o primeiro passo. É um passo que não vai te levantar na primeira oportunidade, como eu disse, não é um interruptor, mas que ele já é um começo de um caminho onde você vai se olhar com mais respeito, vai olhar para as marcas do seu corpo com mais respeito, vai entender os seus processos, entender que esse é o corpo que te fez chegar até aqui hoje e que ele pode sim ser feliz, sabe? Que ele pode sim ser respeitado por você mesmo e por quem está à sua volta, que é o mínimo que a gente merece, e que a gente pode ter uma vida um pouco mais leve, mesmo que no final das contas você tenha o objetivo de emagrecer. Que seja leve, que seja com bons profissionais, que seja respeitoso, que não seja se odiando, porque se odiar, minha amiga, não vai te levar a lugar nenhum. Eu falo porque não me levou. Imagina se eu tivesse até hoje naquele ciclo vicioso lá atrás. Onde que eu estaria hoje, gente?
Eu acho que esse podcast já ficou denso demais, gente. Nem era pra ser tão denso assim, mas realmente esse assunto dá pano pra manga. E eu sei, minha amiga, que muitas de nós passamos por isso todos os dias e que a gente precisa, sim, conversar sobre isso mais vezes. Então, eu te espero nas redes sociais, tanto do Papo de Pertinho quanto do Cinderela de Mentira. Te aguardo lá pra poder compartilhar suas experiências também, porque saiba que você não tá sozinha no mundo. E em breve, daqui a uma semana, sai um novo episódio do seu Papo de Pertinho, seu podcast sobre autoestima. Um beijo e até lá!